Nós três. O pessoal está chegando. Grata pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença. Bom, começamos a gravação. Então, sejam todos muito bem-vindos à sala virtual da Fraternidade Espírita de Aldeia. Nós hoje temos a grata satisfação de receber a Daniela Castilho, e ela vai tratar do tema o sacrifício mais agradável a Deus. Esse tema está no capítulo 10 do Evangelho, que trata de bem-aventurados os que são misericordiosos. É o item 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos fazer a nossa prece e, em seguida, Daniela, passamos a palavra para você. Tá ok? Fechemos os nossos olhos, continuemos nesse ambiente harmônico, fraterno, que caracteriza a maioria das casas espíritas, dos templos religiosos. E vamos elevando os nossos pensamentos e pedindo a espiritualidade que coordena a Fraternidade Espírita de Aldeia, o amparo, o apoio necessário para as tarefas da tarde de hoje. Neste momento, para a nossa palestra pública, para todos os que se encontram ligados a nós, e em particular para a nossa amiga palestrante, Daniela Castilho, que ela possa sentir as nossas vibrações amorosas, e principalmente as vibrações amorosas da equipe espiritual, que em particular coordena o trabalho de divulgação doutrinária. Que ela sinta a presença desses irmãos queridos, que ela receba as melhores intuições e que todos nós tenhamos uma tarde fraterna de muito aprendizado. E neste desejo, com esta vontade, pedimos à equipe espiritual da fé, ao nosso Mestre Jesus e, acima de tudo e de todos, ao nosso Pai e Criador, para darmos por iniciada a palestra pública da tarde de hoje. Que assim seja. Bom, para aqueles que chegaram um pouquinho depois, a gente só repete o tema da tarde de hoje, o sacrifício mais agradável a Deus, que está sendo trazido para nós pela Daniela Castilho. Mais uma vez, muito bem-vinda. Fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer falarmos a respeito do Evangelho. E eu acho que nesse momento o Evangelho é extremamente bem-vindo em nossas vidas. Em todos os momentos, falar de Jesus é fundamental. Mas num momento em que nós estamos lidando com tantas dificuldades, com tantas lutas, com tanto sofrimento, com tanto luto, lembrarmos do Mestre é algo que realmente há de nos fazer um diferencial, há de nos trazer uma fortaleza em nossas vidas. Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o sacrifício mais agradável a Deus, é o item 7 e 8. E eu vou ler para vocês uma passagem de Mateus, e aí nós vamos fazer uma viagem no tempo para entender o contexto, né, de toda aquela situação que Jesus encontrou aqui na Terra e por que ele, né, fala isso. Diz assim: se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí, ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Isso é uma passagem
do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Vamos falar um pouquinho, para a gente entender o porquê, né, dessa passagem e como era a vida naquela época. Quando foi construído o Templo de Jerusalém, os sacrifícios ocorriam lá. Mas os sacrifícios, eles não eram todos sacrifícios de culpa, de expiação. Existia sacrifício de gratidão, existia o sacrifício de comunhão. Né? Por exemplo, o sacrifício de gratidão era quando alguém queria agradecer, digamos assim, a Deus por algo que conseguiu. Então ele ia até o templo e fazia uma oferenda. O sacrifício de comunhão era quando a criatura estava se sentindo meio desgarrada, né? Ela não estava muito, digamos assim, seguindo as leis na época, né? E eles faziam esse sacrifício buscando essa comunhão com Deus. Ou seja, Senhor, eu fiz o que não lhe era agradável. Eu agi de uma forma que me desviei da vida reta. Né? Então, eu estou fazendo esse sacrifício da comunhão, né, para que realmente as coisas fiquem, digamos assim, se eu pudesse usar um termo, eu diria em paz, entre eu e Deus. Mas existiam também sacrifícios de purificação, né, e outros. Mas os sacrifícios de culpa e de expiação, que é esse que está nesse contexto que nós vamos estudar, que é esse trecho do Evangelho de Mateus, e na Bíblia, gente, quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre os sacrifícios, vai encontrar isso em Levítico. Ele fala um pouco a respeito de como funcionava essa questão dos sacrifícios no templo. Então, esse sacrifício de culpa, ele funcionava de que forma? Ele tinha um intuito, digamos assim, de fazer com que a pessoa já tinha reconhecido que aquilo que fez não estava muito correto e ela precisava se retratar com Deus, como uma forma de deixar a sua consciência em paz. E esses sacrifícios de culpa e os sacrifícios de expiação, eles eram os mais exigentes e também eram os mais caros. Porque você oferecia determinados animais que eram tidos como animais perfeitos. Você pegava ali o seu melhor animal, levava ao templo, e esse animal ele passava por uma avaliação. Ele não podia ter nem mancha, gente. Nem manchinha no pelo, nada. Ele não podia ter nenhum sinal, nenhuma marca, nenhum tipo de defeito. Ele tinha que estar perfeito. Então, eles observavam todo o animal e ali eles aprovavam ou não. Se fosse aprovado, então esse animal era levado aos sacerdotes, né? E só o sumo sacerdote é que podia ir para a sala, digamos assim, a sala mais secreta, aquela sala onde eles acreditavam que era onde Deus se apresentava. Não era todo mundo que tinha acesso a esse ambiente, era um ambiente bastante reservado. Mas esse sacrifício de expiação e de culpa, a pessoa participava dele. Ou seja, a pessoa que estava, vamos dar um exemplo, né, para ficar mais claro. Eu estou tentando assim fazer de um jeito para todo mundo entender, né, como funcionava. Se eu tivesse me sentindo culpada porque fiz alguma coisa com alguém, vamos supor, eu levava um novilho é um boi, né, gente, pequeno, e eu levava aquele novilho, e ali ele era todo observado. Se ele estivesse todo nos conformes, nenhuma mancha, nenhuma marca, nada que pudesse ser tido como imperfeição,
esse novilho, eu colocava as minhas mãos sobre a cabeça do novilho, e ali eu confessava os meus pecados, e depois eu cortava a garganta do novilho. Era uma forma de você entregar, digamos assim, a vida daquele novilho no lugar da sua. E porque ele era digamos assim, era o limite, era o máximo em matéria de sacrifício. Porque os outros têm alguns sacrifícios, que eles davam alimentos, que eles davam incenso, não é? E aí era uma coisa mais leve. Porque ele tinha uma função, digamos assim, emocional, ele tinha uma função psicológica e ele tinha uma função financeira. Eles acreditavam, os judeus, eles acreditavam que todo, digamos assim, todo pecado, isso está bem no Velho Testamento, que todo pecado ele tinha que ser quitado através da morte do pecador. Então, quando se colocava ali, novilho, e você colocava as mãos sobre a cabeça dele e confessava o seu erro, e depois cortava a garganta dele, é como se você estivesse dando a sua vida, a vida dele, perdão, no lugar da sua. Porque a crença deles, eles acreditavam que todo pecado tinha que ser, digamos assim, a punição tinha que ser a morte. Então, você oferecia a vida do novilho no lugar da sua. Isso tinha toda uma questão psicológica. E muitas pessoas saíam do templo com a sensação de estou quite com Deus. Mas aí também tinha a questão emocional. Porque você sacrificar um animal e você saber que aquele animal morre por sua causa, então, muitas pessoas também se sentiam mexidas. Muitos tinham até, digamos assim, um verdadeiro apego àquele animal. Era o melhor animal, vamos colocar assim. Né? Entre os bichos que ele criava, aquele era o melhor e ele estava perdendo o melhor, o que poderia lhe dar mais dinheiro por um pecado que ele cometeu. Então tinha toda aquela sensação da culpa, né? Tinha toda aquela sensação da punição. Eu estou sendo punido porque eu estou perdendo o meu melhor novilho. Eu estou perdendo a minha melhor, né, ovelha. E aí também tinha a questão financeira. Também era uma forma, se cobrava, digamos assim, uma oferenda mais cara, porque era uma forma também de dar mais um apertãozinho, né? Mais uma puniçãozinha para aqueles que estavam pecando. E Jesus, ele nasceu nesse contexto. Então, essa passagem de Mateus, ela vem da observação de Jesus, onde ele deixa claro para as pessoas que estavam ali ouvindo ele, que o verdadeiro sacrifício não era ir ao templo, oferecer um bicho, tirar a vida do animal, achando que assim estava quite com Deus, porque pecado tinha que ter morte, né? Então, estava quite com Deus, e eles ainda pagavam um valor em espécie. Fora a oferenda, ainda tinha um valor em espécie. Então, Jesus ele nos alertou que o sacrifício agradável a Deus, ele vem do coração. Ele não vem de
algo que você oferece material ao templo, como era na época de Jesus, e muitas criaturas saíam dali com as suas consciências tranquilas. Mas a sua consciência tranquila, muitas vezes, não desfazia o nó que a criatura havia provocado lá atrás. Não desmanchava todo o prejuízo. Porque quando nós falamos de prejuízo, muitas vezes imaginamos só o lado material. O prejuízo material. Ah, Daniela, mas aí uma parte era paga à pessoa que tinha sido ofendida. Ótimo. Estamos falando do prejuízo material. E o prejuízo espiritual? E o ódio, que muitas vezes é gerado e que, por nós não tentarmos desmanchar esses nós que vamos dando ao longo da nossa vida, esse ódio se estende até pós-morte. E Jesus, ele alertava justamente a isso. O sacrifício que é agradável a Deus não era ninguém pegar o seu melhor bichinho e entregar no templo e sangrar o bicho. E ainda pagaram um valor em espécie, em dinheiro. O sacrifício agradável a Deus era a criatura se entender ou buscar o entendimento, pelo menos tentar o entendimento com aquele que ele ofendeu. Por isso que essa passagem diz, quando for deixar alguma oferenda no templo, e de antes reconciliar-vos com vosso irmão, e depois voltai para oferecer essa dádiva. Trazendo isso para os dias de hoje. Muitas vezes, nós tentamos, nos dias de hoje, barganharmos com Deus. Isso acontece. Muitos de nós ainda temos essa sensação de que podemos, de alguma forma, acalmar a ira divina, e nós sabemos que isso não procede. Deus não se ira, porque a ira é um sentimento próprio das almas atrasadas. Deus não tem mais nenhum tipo de ira, mas nós temos a ideia de que podemos sim aplacar essa ira divina, tentando de alguma forma negociar ou com Deus ou com a espiritualidade. Quando, na verdade, o que devemos fazer é buscarmos desatar os nós que nós vamos dando nas relações que nós temos aqui nesse planeta. Os conflitos que nós vamos criando ao longo da nossa existência, que nós possamos ir buscando, digamos assim, acalmar. O termo é bem esse. Pelo menos acalmar a ira que provocamos nas pessoas. É tão interessante nós falarmos sobre isso, porque a espiritualidade ela tem uma visão completamente diferente da nossa, os bons espíritos. Nós aqui na Terra ainda estamos muito presos a formas. A espiritualidade, eles estão muito atentos ao conteúdo. Nós ainda estamos nos importando se a nossa taça é de cristal ou é de vidro. Mas se a água que é oferecida é ou não de boa qualidade,
para muitos, isso é o que menos importa, desde que a taça seja de cristal, a água não importa a sua origem. Para a espiritualidade superior é diferente. Para eles, pouco importa se a água está sendo servida na taça de cristal, num copo de café de vidro, num copo de geleia, numa quenga de coco, desde que a água que estejamos oferecendo seja de boa qualidade. Traduzindo isso, trazendo para a nossa realidade nos dias de hoje, porque é sempre bom fazer uma ponte, né, gente? Às vezes nós ficamos muito presos à história, né, no passado. É importantíssimo nós entendermos o contexto, isso é fato. Mas é sempre bom a gente fazer uma ponte, porque muitas vezes nós escutamos passagens ou lemos passagens da Bíblia e não conseguimos fazer um ponto em comum com a nossa vida. Não conseguimos encontrar esse ponto em comum conosco, com o momento que nós estamos vivendo. Então, trazendo isso para o que nós estamos vivendo neste momento e buscando realmente esse reconhecimento de nós mesmos. Eu vou trazer um exemplo. Como nós estamos ainda tão presos à forma, mas não ao conteúdo. Muitas vezes estamos em uma religião, mas a religião não está em nós. Muitas vezes achamos que o grande sacrifício de um trabalhador religioso, e eu vou trazer mais pertinho da gente, para a gente começar a se identificar com o contexto de um trabalhador, por exemplo, espírita. O grande desafio dele é encontrar tempo para ir ao centro. É encontrar recursos, é encontrar uma forma de desenvolvimento, digamos assim, de desenvolver aquela mediunidade que a criatura acredita que tem, e acha que esse é o grande sacrifício. Quando, na verdade, o grande sacrifício, e aquele sacrifício que é agradável a Deus, é quando nós sairmos para o trabalho no centro espírita ou em qualquer outro templo religioso, que nós tenhamos tolerância com os nossos semelhantes. Que nós saibamos receber as pessoas. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, como estamos num mundo de provas e expiações, muitas vezes saímos de casa desgastados, aborrecidos, cheios de problemas, cheios de dificuldades. E chegamos na casa espírita dispostos a descarregarmos isso nas outras pessoas. É naquele irmão que vem atrás de uma sopa, é na vozinha que vem atrás de uma cesta básica, é na criança que está brincando, é na mãezinha, quando o bebê começa a chorar, já chega daquele jeito como se ela estivesse cometendo o maior pecado da vida dela. Deixou o bebê dela chorar dentro de uma casa espírita. A forma como nós acolhemos com cuidado, gente. Acolhermos com carinho, com atenção. Conseguirmos dominar em nós
essas más tendências em relação à violência, à agressividade, à arrogância, à soberba. Conseguirmos dominar a nossa falta de equilíbrio emocional e recebermos as pessoas como nós gostaríamos de ser recebidos nos ambientes. Esse sim é o grande sacrifício. E é um sacrifício agradável a Deus. E não é fácil. Não é fácil. Porque todos nós temos dificuldades. E muitas vezes estamos muito mais para receber do que para dar. Mas aí nós chegamos na casa espírita e acontece uma determinada situação ou aparece uma determinada pessoa que nós somos convidados a oferecer a nossa atenção, a oferecer o nosso carinho, a receber aquela criatura com amor. Esse sim é o sacrifício agradável a Deus. Muitas vezes a criatura diz, olha menino, mas olha, minha vida é uma loucura. Trabalho no centro espírita, sou passista, sou palestrante, eu trabalho na sopa, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro. Só pensando no lado material. E sem dúvida nenhuma, o mais difícil é darmos de nós. É oferecermos os nossos sentimentos, os nossos melhores sentimentos às pessoas. É a caridade imaterial. Essa é a mais difícil. Algumas vezes, tem pessoas que dizem assim, nossa, a coisa mais difícil do mundo, olha, é ser médium. Eu já ouvi muito isso, gente. Muitas pessoas falam que realmente exige bastante disciplina. É importante que se tenha disciplina para que se tenha êxito no trabalho. Mas devemos também nos perguntar, vamos usar a nossa mediunidade para quê? Qual a função que nós vamos dar a ela? Socorrer criaturas ou transformá-la em um negócio lucrativo? Quando nós falamos da nossa família, vamos sair um pouquinho da casa espírita e vamos falar da nossa família. Quando nós falamos da nossa família, o nosso maior sacrifício não é cuidar, digamos, fisicamente dos filhos, da casa. Nosso maior sacrifício é emocional. E é o sacrifício agradável a Deus. É a dedicação, é o cuidado, é o companheirismo, é a doação. Nos doarmos aos nossos filhos, ao nosso companheiro, à nossa companheira, aos nossos pais, aos nossos irmãos. Esse é o sacrifício mais agradável e é mais difícil. Eu trabalho há muitos anos com mocidade e eu comecei a trabalhar com mocidade, eu tinha 14 anos. Né? E eu estou com 42 anos e eu nunca deixei. Eu trabalho na casa espírita que eu passei e fiquei. Né? Porque é um trabalho que eu acho de fundamental importância. A mocidade é uma escola. A infância e a mocidade é uma escola. Ali a gente começa a conhecer, né,
digamos assim, diversas faces da família. Hoje eu gosto de dizer que um departamento de infância e juventude não está mais dirigido apenas à criança e ao jovem, sim à família. Porque para que nós possamos fazer um trabalho realmente, digamos, de qualidade com aquelas crianças e com aqueles jovens, nós precisamos também termos contato com essas famílias para que nós possamos, digamos assim, atuar, trabalhar, né, dos dois lados, de modo que o que é aprendido dentro da casa espírita seja bem aproveitado também fora dela. Então, o que esses longos anos trabalhando com crianças e adolescentes me fez perceber? Eu conheci diversos jovens extremamente tristes, extremamente infelizes, mas que assim que chegavam a um grupo, né, de mocidade, eles chegavam animados, como qualquer outro jovem. E com o passar do tempo, à medida que nós íamos ganhando a confiança desses jovens, muitos iam se apagando, se apagando, se apagando. E aí, diante daquela, digamos assim, aquela intimidade que já estava maior, né, decorrente da amizade, nós nos aproximávamos e perguntávamos o que estava acontecendo, ele estava diferente. E, gente, não foi um, nem dois, nem três, foram vários ao longo desses anos. Que diziam, eu criei nos jovens e nas crianças o hábito de me chamar de tia. Então diziam assim, tia, eu sou assim. Eu não sou do jeito que eu cheguei aqui, todo animado, todo isso, todo aquilo, não. Aquilo ali, tia, é uma forma que eu encontrei de agir para que ninguém me perturbe, vamos colocar assim, na sociedade. E aí, à medida que nós íamos conversando, nós íamos percebendo que muitas daquelas crianças e daqueles jovens materialmente tinham tudo. Mas em matéria de investimento emocional, em matéria de sentimento, havia pouco dentro da sua família. E é interessante porque muitas vezes íamos conversar com os pais, né? Pedíamos um momento em que eles pudessem ir até o centro, né? E que a gente pudesse sentar num cantinho e conversar sem pressa. E era unânime. Eu não entendo porque ele disse que era triste. Esse menino tem tudo. Esse menino, olha, eu comprei isso e se você for no quarto dele, tem isso, tem aquilo outro. Esse menino estuda nas melhores escolas, esse menino tem tudo. Por que ele está triste desse jeito? Eu fico olhando esse monte de criança aí passando fome. E à medida que a conversa ia ficando cada vez mais profunda, íamos percebendo que o investimento nele era só material. Ou a maior parte era material. Mas por quê? O que é mais fácil? Sentarmos e buscarmos essa dedicação e esse cuidado com a nossa família, conversarmos com os nossos filhos, arrumarmos tempo para darmos atenção aos nossos pais, já idosos, aos nossos irmãos, ou simplesmente comprar um presentinho e dar. E alguém pode perguntar assim, mas Daniela, o que é que isso tem a ver? Essa passagem de Mateus, ela não se restringe apenas, único e exclusivamente ao perdão. Ela também fala do perdão. Mas esse contexto, onde foi escrita essa passagem de Mateus, Jesus, ele nos alerta do que realmente é agradável a Deus. Se existe
algum desconforto dentro de uma família, o que seria mais agradável a Deus? Eu comprar um presente bem caro e dar para o meu filho, ou eu me sentar, olhar para o meu filho e dizer, nós vamos ter que nos entender. Porque não viemos mãe e filho à toa. Não foi uma coisa assim que a espiritualidade disse, nossa, tem 2 vagas, pode descer, meu filho. Não. Existe todo um planejamento, existe um porquê. E nós vamos ter que tentar. Só que esse é o verdadeiro sacrifício. Porque exige de nós uma luta, gente, muitas vezes com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Uma luta terrível com o nosso egoísmo. É um enfrentamento de nós mesmos. E a maior batalha que podemos travar na nossa vida não é contra algum suposto inimigo. A maior batalha que travamos é conosco. É com nós mesmos. Mas aí a gente vai colocar mais uma questão. Daniela, e se depois de eu travar essa batalha? E se depois de eu tentar tudo, fazer todo o possível, fazer esse sacrifício que é agradável a Deus, e nada der certo, e a pessoa continuar cheia de ódio por mim, e aí, como é que fica? Aí nós vamos voltar à história do templo. Porque lá no templo, quando eles faziam o sacrifício e que matavam o animal, eles saíam dali com a sensação da alma lavada. Se nós fizemos todo o esforço, e é esforço mesmo, gente, não é nós tentarmos, de alguma forma, dar uma leve enroladinha em Deus. Não, é esforço verdadeiro. Se fizemos tudo o que podíamos fazer, e ainda assim, a criatura continua com raiva, continua chateada, devemos trazer em nós a tranquilidade, porque passamos e estamos vivenciando o verdadeiro sacrifício que é agradável a Deus. Estamos fazendo tudo o que está, digamos assim, ao nosso alcance, para que essa reconciliação aconteça. Mas se o outro não está disposto, é um direito que ele tem. Mas aí, no Evangelho tem uma passagem que diz que nós não responderemos pelo ódio e pelo erro do outro. Aquele processo só nos envolve quando nós, de alguma forma, estamos alimentando, estamos provocando esse ódio, quando estamos sendo negligentes com a resolução da situação. Aí sim, aí nós estamos incluídos naquele contexto. Mas se alguém me odeia e eu não tenho ódio daquela criatura e procuro de todas as formas ter uma convivência saudável e pacífica, e isso é realmente verdadeiro, não sendo, digamos assim, os sepulcros caiados, né? Quando nós realmente estamos sendo verdadeiros, a consciência tranquila devemos guardar. E não responderemos pelo ódio do outro. Chico Xavier, gente, é interessante
Chico Xavier foi bastante perseguido. Já imaginou se Chico Xavier tivesse que responder por cada criatura que criava uma despeita por ele? Já imaginou se Jesus fosse culpado ou tivesse que, de alguma forma, responder por cada criatura que, naquela época, se aborrecia com suas palavras? Porque percebia a advertência que chegava, mas não estava disposto à mudança? Respondemos pelos ódios que alimentamos e que provocamos. E se estamos realmente buscando a paz de coração, não somos responsáveis pelo orgulho ferido, pela inveja, pelo ciúme, pelo egoísmo do outro. Isso eu vou novamente ressaltar. Se não estivermos de alguma forma contribuindo para que aquele sentimento exista. E falar de perdão. Nossa, porque aqui na passagem do Evangelho, eu acho interessante porque ele fala, né? O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Gente, olha que coisa maravilhosa, quando ele fala aqui que nós temos que devemos estar livres, né, ou limpos, né, de todo sentimento de ódio e de animosidade, só reforçando aquilo que eu já tinha dito anteriormente. Né, que se existe ódio que não seja da nossa parte e que de alguma forma não estejamos contribuindo para que esse sentimento exista. Mas falando do perdão, é interessante nós compreendermos, gente. Vou falar, nossa, a hora está voando. Falando do perdão, é interessante porque nós precisamos compreender uma coisa. Cada um só dá o que tem. A gratidão é um sentimento que o espírito desenvolve à medida que ele evolui. Muitas vezes nós nos magoamos com alguém profundamente. Muitas vezes nós nos chateamos com uma pessoa profundamente porque ela não correspondeu à ajuda que foi dada, ao socorro que nós demos no passado. E muitas vezes nós esperamos daquela pessoa um reconhecimento. Primeira coisa, gratidão é um sentimento que a criatura desenvolve à medida que evolui. Segunda coisa, não devemos fazer nada para ninguém esperando que em algum momento essa criatura possa nos devolver o que foi investido nela, seja emocionalmente ou seja financeiramente. E uma terceira coisa, muitas vezes passamos por situações onde a ingratidão nos bate à porta, porque é uma forma de nós realmente sermos provados na nossa vontade de servirmos ao bem. Como assim? Eu vou dizer. Muitas pessoas usam aquela frase: hoje quero mais saber de ajudar ninguém, porque eu ajudei muito, só quebrei a cara. Isso é muito comum ouvirmos isso. Mas quando a vontade de socorrer, ela é sincera, ainda diante das decepções, insistiremos no bem. Ainda que alguém nos magoou, sei lá, assim, fez algo terrível com a gente, mas teremos a oportunidade de exercitarmos
toda a nossa vontade de servirmos ao próximo com aquela ou com outras criaturas. Insistamos no bem. A ingratidão, ela há de bater em nossa porta diversas vezes na nossa vida. Mas deixarmos de socorrer, porque encontramos no nosso caminho pessoas ingratas, não é o procedimento, digamos assim, mais indicado para um cristão. É difícil, viu, gente? É extremamente difícil. Mas é necessário que nós insistamos no bem. O perdão também, ele nos pede uma compreensão do outro. Cada um só dá o que tem. E talvez aquela criatura ainda não está amadurecido o suficiente para perceber seus erros, para perceber suas falhas. Então, ao invés de nós cobrarmos que a criatura venha atrás de nós, vamos oferecer o nosso perdão. Muitas pessoas dizem assim, eu só perdoo fulano se ele vier aqui falar comigo. Se ele não vier, eu não perdoo. Gente, o perdão é um assunto nosso com Deus. O perdão, muitas vezes nós tratamos como se fosse um favor que nós estamos prestando ao outro. Não. O perdão é um favor que nós prestamos a nós mesmos. E quando nós errarmos com as pessoas, não vamos ficar tentando caminhar em círculos. Ou seja, nossa, eu vou ficar tentando aliviar a minha consciência fazendo outras coisas. Mas outras coisas boas. Se tivermos a oportunidade de nos entendermos com aqueles que nós magoamos, tentemos. Vamos atrás. Ah, mas eu não quero ir atrás, Daniela. Certo, pois se aquela criatura precisar, se disponibilize em ajudar. E se você lhe causou algum prejuízo na vida, tenha a atenção e o cuidado de desfazer o nó que você fez. Hoje, nesse momento que nós estamos vivendo das redes sociais, esse mundo virtual, é muito comum, gente. É muito comum espalharmos, por exemplo, notícias falsas. Levarmos um prejuízo que a gente não tem noção do tamanho de um prejuízo que nós podemos levar a alguém. Mas quando tudo se esclarece, pouquíssimos têm a iniciativa de mandar para todos aqueles que ele espalhou a notícia, dizendo que aquela notícia era falsa. A maioria se cala. Por isso que notícia ruim dá ibope. Porque nós não temos o hábito de desfazer os nós que nós vamos amarrando ao longo das nossas existências. Porque muitas vezes não achamos que é necessário, outras vezes não estamos nem nos importando com o prejuízo que isso vai causar. Uma outra forma também importante de agir e que deve ser vista com mais seriedade e que muitas vezes é vista com bastante banalidade. Falarmos da vida alheia. O conhecido fofoqueiro. Muitas e muitas criaturas já se viram em situações dolorosas por causa de um boato na rua, provocado por um vizinho, provocado por um colega de trabalho. Tem gente por aí perdendo até emprego. Conheci um caso de um rapaz, de uma pessoa que inventou uma história dizendo que ele tinha falado mal do chefe. O chefe era uma pessoa extremamente difícil, muito orgulhoso, e ele ficou ofendidíssimo, demitiu o rapaz.
nem quis muita conversa, porque eles não tinham já uma boa relação. E muito tempo depois, foi-se esclarecido que aquilo não aconteceu. Aí, muitas vezes, nós olhamos e pensamos, mas isso aí é besteirinha. Não, não é besteirinha, não. Emmanuel, certa vez, conversando com o Chico, ele disse que a fofoca é o caminho mais certo para a maledicência. E é importante nós observarmos isso. Então, o sacrifício que agrada a Deus, nesta situação que eu estou tratando, é nós nos calarmos. Quando der aquela vontadezinha, sabe, gente, de estarmos falando da vida dos outros, que a gente se cale, que a gente se eduque, que a gente se controle, que a gente vá buscar outros valores na vida. Esse é o sacrifício agradável a Deus. E não nós levarmos prejuízo às pessoas e depois buscarmos os templos tentando, de alguma forma, barganhar com Deus, achando que desta forma sairemos com a nossa consciência limpa e tranquila. Porque eu estou tentando negociar com Deus. Aqui fora eu continuo prejudicando as pessoas e cada vez que eu levo prejuízo eu vou lá no centro e dou uma cesta básica. Não. Gostei dessa risadinha no fundo. Mas isso acontece, né? Não minimizando, viu, gente? Pessoas que doam cestas, não é isso. Mas é para a gente entender que ainda hoje existem as criaturas que buscam essa barganha com Deus. Quando tem um mau ato, ao invés de tentar resolver aquele mau ato, não. Vai numa igreja, acende uma vela. E ali, muitas vezes, acredita que está sendo tudo resolvido. Muitos ainda alimentam a ideia de que Jesus, a função dele aqui na Terra foi limpar os nossos pecados. Quando, na verdade, a vinda de Jesus foi para nos trazer um novo norte. Ele nos serve de guia, ele nos serve de modelo, como diz no Livro dos Espíritos. Jesus veio para nos mostrar como nós devemos agir, os verdadeiros valores que nós devemos ter na vida. Transformamos a passagem de Jesus em algo muito menor. Ele veio só para carregar a culpa dos homens. Não. Jesus não veio para carregar a nossa culpa, ele veio para nos salvar. E nos salvar de que forma? Nos mostrando uma forma melhor de viver. Jesus nos ensinou a amar. Jesus nos ensinou a valorizarmos as pessoas e não as coisas. Jesus nos ensinou e nos ensina a importância de sermos limpos. Limpos que eu digo, viu, gente? Não é de alma pura, não. Tem muita gente que acha que é alma pura. Não, é limpos em nossas ações. E limpos em nossas ações, eu vou dar até um exemplo para ficar bem compreendido onde eu quero chegar. Muitas vezes nós não gostamos de alguém. Aí quando nós vamos orar, nós falamos assim, olha, Jesus, eu tenho tentado de tudo para me reconciliar com aquela pessoa, sabe? Mas olha, Jesus, a pessoa não quer. Gente, na verdade a criatura não tentou nada. Mas aí acha que pode ludibriar a espiritualidade. Olha, eu estou tentando de tudo, Jesus. Olha, eu tenho uma vontade que a pessoa seja feliz. Eu quero tanto que fulano seja feliz, Jesus. E aquela palavra recheada de mentira, achando que dessa forma vai convencer a espiritualidade. Quando, na verdade, os espíritos, eles percebem os nossos sentimentos e as nossas intenções, está no Livro dos Espíritos.
Então, a gente nem precisa abrir a boca, porque eles já sabem. Eles já sabem que nós não estamos tentando nada. É necessário que nós oremos e falemos a respeito, como uma forma até, gente, de também ir nos conscientizando. Em nossas preces, ao invés de falarmos, olha, Senhor, nossa, eu estou tentando de tudo, é melhor nós orarmos assim, Senhor, eu não consegui. Eu ainda não consegui amar aquela pessoa. Eu ainda estou magoada, eu estou ferida. Eu reconheço que isso só deixa claro que eu ainda estou no início dessa minha jornada espiritual. E por isso eu não consigo superar esses sentimentos. Mas me ajuda, Senhor. Me fortalece para que eu seja uma pessoa melhor. Para que pelo menos eu não traga prejuízo àquela criatura, Senhor. Isso sim é trazermos pureza para as nossas palavras, para os nossos sentimentos. É nós reconhecermos, gente, reconhecermos o prejuízo que estamos levando às pessoas e buscarmos de uma forma madura, de uma forma espiritualizada, resolver isso. E não tentarmos, de alguma forma, barganharmos com Deus, barganharmos com a espiritualidade. Quem quer reconciliação não espera um pedido de perdão. Ele oferece o seu perdão. Então, que nesse caminho tenhamos a coragem. A coragem é exatamente esse o termo que eu vou usar. A coragem de buscarmos nos reconciliarmos com aqueles que nós prejudicamos, que nós ofendemos, que nós magoamos ao longo da nossa existência, da nossa passagem aqui na Terra. Muitas vezes nós pensamos assim, isso deve ser uma história lá do passado. Às vezes nem é. Às vezes é uma história que está começando agora. No Livro dos Espíritos deixa claro que espíritos que estão em nível de prova e expiação, ao mesmo tempo que eles expiam alguns débitos, que eles provam, passam por provações, os débitos do passado, eles estão contraindo novos. Estamos contraindo novas dívidas o tempo todo. Pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, muitas vezes tratamos mal uma pessoa, despertamos um desprezo por alguém, ou por uma classe, ou por uma raça, ou por seja lá, né, que critérios nós tenhamos para avaliar quem realmente é merecedor ou não da nossa amizade, né? Muitas vezes criamos esse desprezo e ali se origina um problema muito sério, que não tem histórico nenhum com vidas passadas, que começou nesta existência, que começou nessa vida, pela nossa indisciplina, pelo nosso desinteresse com o próximo, pela mão que deixamos de estender, pelos ouvidos que deixamos de oferecer, porque achávamos que aquelas pessoas eram indignas da nossa atenção. O sacrifício realmente agradável a Deus não é simplesmente acolher, digamos, um parente dentro de casa. O sacrifício agradável a Deus é acolhermos essa pessoa como realmente alguém merecedor do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso carinho. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas pessoas ainda acreditam,
né? Eu vou dar até um exemplo prático que acontece muito, viu, gente? Bastante. Muitas pessoas acolhem parentes, principalmente parentes mais humildes, acabam acolhendo essas pessoas e colocam nas suas casas para serem, digamos assim, tratados de uma forma diferenciada. Algumas criaturas acolhem parentes do interior ao longo desses anos, eu já presenciei muito isso, acolhem parentes do interior que estavam em uma situação de total miséria e transformam essas pessoas em empregados domésticos. Não que essas criaturas não devam ajudar nos afazeres do lar, é lógico que devem, porque cabe a cada um de nós a responsabilidade de cuidarmos do ambiente que vivemos. Mas existe uma diferença entre partilhar o trabalho e transformarmos aquela criatura que chega na nossa casa como o acumulador, aquele ali é quem vai acumular o trabalho, em troca de um prato de comida e de uma cama que eu ofereci a ele. E aí, depois de muito tempo, nós batemos no peito e falamos, nossa, eu sou uma pessoa maravilhosa. Tinha um parente lá no interior, estava passando uma fome brava, coloquei na minha casa. Porque eu sou uma pessoa muito generosa. Generosidade é colocarmos alguém na nossa casa e darmos a essa pessoa as mesmas oportunidades que daríamos aos nossos filhos, que daríamos aos nossos irmãos, que daríamos aos nossos pais. Quantos e quantos idosos vivem em um ambiente totalmente hostil, porque a criatura acha que transformar um quarto em depositário, gente, eu vou usar um termo que eu escuto bastante. Eu estou me graduando em serviço social e essa é a minha realidade. Transformarmos um quarto de nossa casa em um depósito de velhos. E acharmos que isso já é o suficiente. Que estamos sendo pessoas bastante generosas. Generosidade e o sacrifício agradável a Deus. Agora vamos voltar aqui para o título da lição de hoje. É nós acolhermos esses idosos com carinho, com respeito, com atenção. Não recebê-los como se eles fossem uma mobília da casa. Não, são seres humanos que merecem dignidade, que merecem respeito. Ah, mas eu não tenho paciência, porque o vozinho, a vozinha, o papai, a mamãe, ele fica o tempo todo falando dos assuntos do passado. Ah, é umas conversas que, nossa senhora, eu digo isso porque eu escuto isso bastante. Ah, eu não tenho paciência para aquelas conversas bobas do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Pois saibamos que sabermos emprestar os nossos ouvidos é um sacrifício agradável a Deus. E quando nós trazemos essas situações que eu fui colocando aqui para vocês, né? A criatura que leva prejuízo ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho através de uma fofoca, né? O cuidado com a nossa família, o cuidado com os idosos, o cuidado com os nossos filhos, a gente vai percebendo quanto essa lição do Evangelho, ela fala de nós. Se fôssemos simplesmente nos prendermos à época, digamos aqui, de Jesus, ao sacrifício do templo, teríamos muito a falar. Mas não iríamos encontrar conexão com a nossa vida hoje, com o nosso dia a dia. E por isso que eu fui trazendo exemplos do dia a dia para a gente ir percebendo onde Jesus quis chegar. O sacrifício agradável a Deus é aquele que realmente promove a comunhão entre nós e a divindade. Gente, já passou da hora, peço perdão. Eu estava aqui sem um relógio.
Agradeço a todos pelo convite e uma boa noite. A gente te agradece, Daniela, a disponibilidade e você ter trazido para a gente essa passagem do Evangelho de forma tão atual, de forma tão prática, com reflexões que, sem dúvida nenhuma, vão nos ajudar nessa caminhada nossa. A Fraternidade Espírita de Aldeia envia para você um forte abraço, cheio de vibrações de gratidão, e que tenhamos outros momentos como este com você. Passou muito rápido, realmente. Passou. Passou. Muito, muito obrigada. Um abraço grande. Fiquemos todos com Deus e vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Criador, estes momentos que passamos juntos, tão edificantes e tão importantes para cada um de nós. Sem dúvida nenhuma, ainda criaturas se construindo numa caminhada em busca de Jesus, em busca da aproximação com o Mestre Jesus. Que sejamos fortalecidos nesta caminhada e que desta forma busquemos sermos criaturas melhores, cada vez mais, um pouquinho mais, todos os dias. E desta forma mostrarmos ao nosso Criador o nosso esforço em estarmos mais próximos dele. Que a paz desse Deus misericordioso continue sendo derramada sobre todos nós, sobre todas as criaturas que habitam este ainda planeta de expiações e provas. Que assim seja. Assim seja. Obrigada.